Jornal Interativo tem o prazer de receber aqui em Dracena o Dr. Rinaldo Lago Negro e o Dr. Douglas Goulart. Eu vou tomar a liberdade de falar dos Goulart, que foi meu aluno aqui no Isaac Pereira Garcês, já era um brilhante aluno, tinha já uma coisa assim que já falava que ia ser um advogado. E acabou se formando, está em São Paulo, junto com um amigo e parceiro e sócio, né? Hoje sócio. Numa banca de advocacia. E eles vêm aqui fazer uma visita a Dracena, uma espécie de uma pré-campanha para fazer um trabalho para futuramente disputar a eleição da OAB. Exatamente. Douglas, é um prazer também. Prazer é nosso. Conhecê-los, tá? Vocês estão em visita em Dracena e evidentemente eu gostaria de saber como é que está a política atual interna da OAB, como é que ela está se posicionando, porque tem algumas coisas diferentes. Por exemplo, apareceu agora 4 advogados para defender o cara que deu uma facada no Bolsonaro, outro dia mataram uma vereadora no Rio de Janeiro, parece que a posição de um e de outro é diferente. Como é que está isso aí? Bom, em primeiro lugar, Zé, é um prazer enorme, comensurável estar aqui com você. Para mim tem sido uma volta ao passado e uma volta aos bons tempos do passado. É uma satisfação imensa, indescritível. Você foi meu professor, sua filha foi minha professora. Eu tive a aventura de cursar a Faculdade de Direito aqui em Dracena, a primeira turma da Faculdade de Direito. Tive ótimos professores e a tua filha estava entre esses ótimos professores, né? Para mim, repito, é uma satisfação que é inexprimível, né? A respeito de sua pergunta sobre a política da OAB, eu posso dizer que a política da OAB, ela segue aparentemente o mesmo caminho da política ordinária de Estado. Na política de Estado, acredito que não é segredo para ninguém, nós vivemos um momento de mudança. As pessoas parecem ansiar, as pessoas parecem querer a mudança, elas precisam disso. Nós saímos agora de um período de mais ou menos 15 anos na política de Estado, em que se pede uma troca de governo e, de forma até assustadora, não se sabe para onde vai essa troca de governo. Há movimentos ultra-esquerdistas, de direita extrema, que parecem puxar de um lado para o outro e nós não sabemos se vamos para um ou outro extremo ou se ficamos no meio. Há uma indecisão muito grande das pessoas em relação à política de Estado. E essa situação parece, não sei se é consequência, mas ela parece se repetir na questão da OAB. Hoje, na OAB, nós temos uma situação... Tem várias correntes. Exatamente. Mas, assim como na política de Estado, há um grupo que já está aí se perpetuando no poder durante 15 anos. Durante 15 anos, este mesmo grupo vem se elegendo, se reelegendo e se reelegendo novamente. E assim como na política de Estado, o que a gente nota, e aqui em relação à OAB a questão é mais grave, porque o advogado naturalmente deve ser um cidadão politizado. O advogado tem uma matéria na faculdade que chama Teoria Geral do Estado. Você estuda a política. Você aprende a importância dos movimentos políticos e ideológicos. Mas o advogado, assim como a população em geral, parece desconhecer, parece desconsiderar e se desinteressar pelos caminhos políticos da OAB. Hoje nós estamos vindo ao interior, eu estou retornando à minha terra, a terra onde eu nasci, onde eu estudei, onde eu me formei. Apesar de tê-la deixado para ir a São Paulo, ainda mantenho vínculos muito fortes, laços fortes de família, mas estou retornando aqui com amigos, com meu sócio, com uma equipe muito boa para divulgar um novo movimento da OAB, para que se faça um quebra, para que se interrompa uma fase de 15 anos de poder, com ideias novas que a gente pretende passar aqui. Quais são as bases dessa ideia? Trata-se de um movimento novo que foi criado, chamado OAB para você. É uma ideia para trazer aos advogados a revalorização da categoria, que anda apanhando muito. José, você me perguntou a respeito dos advogados que estão defendendo o acusado de ter esfaqueado o Bolsonaro. E aqui eu peço desculpa por chamá-lo de acusado para as pessoas de conhecimento não jurídico. Falam, mas ele não é acusado? Eu vi. Né? Mas juridicamente... Pela Constituição, ele permanecerá como acusado até ser encerrado o processo dele. Ele deve ser tratado assim porque isso é um direito dele e o direito dele reflete em mim, reflete no Rinaldo, reflete em você, em todos nós. É engraçado observar o que acontece
quando advogados se voltam à defesa gratuita de um indivíduo acusado de ter esfaqueado um candidato a presidente da República, isso ganha naturalmente uma dimensão absurda, não teria como ser diferente. Mas isso não é proibido pelo Estatuto da Ordem? O que exatamente? Ele fazia espontaneamente se habilitar como defensor? Não é proibido pelo Estatuto. O que é proibido pelo Estatuto da Ordem é a publicidade desmesurada. A advocacia, ela não pode ser confundida com uma atividade comercial. Eu não posso fazer publicidade nos moldes comerciais. Agora, eu posso, num sentido que nós chamamos de pro bono, para o bem, eu posso me lançar à defesa de pessoas desvalidas. Mas um dos advogados, pelo menos, eu vi o depoimento dele, ele foi que foi contratado. Sim. Aí é uma questão pessoal dele. E ele não precisa revelar quem é o... Não. O sigilo da fonte é garantido para a profissão. E se está errado, se isso pode gerar controvérsia nesse caso concreto, é muito perigoso quando nós abrimos uma hipótese concreta, porque há um interesse de todos em saber de onde veio esse dinheiro, porque eu estabeleço um precedente. E esse precedente, na história do judiciário, ele se amplia. Ele dificilmente permanece isolado. E o problema é quando ele se amplia. E o Zé Narciso contrata um advogado e a polícia, o judiciário vão querer saber de onde vem esse dinheiro, da onde saiu isso aí. Isso interfere diretamente no seu direito de defesa, no meu e no do Rinaldo. Então a advocacia, ela tem sim prerrogativas. Essas prerrogativas não são privilégios de uma classe. Doutor, vou falar nisso aí, quais são as prerrogativas do advogado, já que ele tocou no assunto? Como é que você? Pode falar. Vamos lá. Dentre as prerrogativas, dando continuidade, está o privilégio da fonte, assim como o jornalista tem. Sim. É uma das prerrogativas da advocacia. Outra prerrogativa, não ser preso em razão de sua função, no exercício de sua função, sem a presença do presidente da OAB. Por que essas prerrogativas? Isso não é um privilégio. O advogado não está acima do cidadão comum, mas é necessário que se garanta uma série de prerrogativas e direitos específicos, porque a advocacia, ela luta basicamente contra o arbítrio, contra o abuso de poder. A advocacia, ela topa o poder de frente quando ela se lança à defesa de determinadas pessoas, e muitas vezes o advogado toma à frente dessa pessoa e passa a enfrentar o problema como se fosse a pessoa. O advogado é a voz da pessoa, e é natural que o Estado, muitas vezes, se volte não apenas contra a pessoa, mas contra o próprio advogado. E nós tivemos N capítulos na história. Nós temos uma história de ditadura em que advogados do quilate de Sobral Pinto foram levados ao doicode pela defesa de presos políticos. E hoje, o perigo é se imaginar que nós vivemos em um ambiente democrático e que essas prerrogativas, esses direitos específicos não são mais necessários. E é lei do engano. Porque a partir do momento em que nós começamos a cortar isso aí, nós imediatamente passamos a cortar, a rebaixar a qualidade de nossa democracia. E o futuro, o passado já nos ensinou o que ocorre. Só para fazer uma complementação aqui, a nossa chapa, nas últimas eleições, o doutor Marcos da Costa foi eleito como presidente da OAB e continua até hoje. Nesses últimos 2 anos, a oposição, na eleição passada, o segundo colocado foi o doutor Sergei Cobra. O terceiro colocado foi o doutor João Biaso. O quarto colocado foi o doutor Anis Kfouri. Então, nesses últimos 2 anos, a oposição conseguiu se unir. Então, eles encabeçaram agora a chapa formada pelos 3 últimos perdedores da campanha, que foi o Sergei, foi o Biaso, os que concorreram, e realmente, dessa vez, a oposição se uniu. No pré-lançamento da campanha, o doutor Alberto Zacarias Toron participou, então acho bem provável o apoio. Acho que ele está com a gente, porque ele foi até o pré-lançamento, discursou, então existe uma grande possibilidade de ele estar junto na campanha, e eu acho que sim. Então, dessa vez, realmente a oposição vem muito forte para a gente conseguir essa vitória. Existe essa
grande expectativa da nossa parte. movimento de renovação dentro Exatamente. do quadro. Exatamente. Eles já estão há 15 anos aí, né? Nada aconteceu, nada mudou, a coisa continua igual para todos os advogados que sofrem aí diariamente, né, nessa batalha de fórum, audiências. Então, realmente dessa vez nós vamos mudar a advocacia. E o que pode vocês propor assim, para a melhoria do mercado de trabalho? Que eu acho que é uma coisa assim, que todo mundo procura saber, com inúmeras faculdades sendo instaladas aí em todo lugar, né? E com a produção de advogado em larga escala. Como é que faz? A questão do mercado de trabalho, e esse é um grande déficit de conscientização da nossa categoria profissional. O mercado de trabalho é um reflexo da OAB como instituição. Nós, advogados, nós temos a mania, né, se não o costume, de pensar em primeiro lugar em nossa própria carreira, no ente individual, o meu escritório, os meus clientes, e costuma-se, infelizmente, virar as costas para a questão da OAB como instituição. Mas o posicionamento da OAB como instituição reflete diretamente na carreira de cada advogado, na medida que depende da OAB fornecer as condições para o desempenho, para o bom desempenho, para o desenvolvimento de cada advogado. Hoje, nós temos ideias para serem implantadas na OAB que vão ao encontro do fornecimento de cursos específicos, né, para advogados. Isso já é feito, mas é feito de uma maneira até um tanto mambembe, precisa ser melhorado. Pensamos numa hipótese de estabelecer aqui, eu já abro para você, isso de uma forma até inédita, né? Temos aí uma previsão de um projeto da criação de um padrinho jurídico. O Rinaldo teve a felicidade de ter um ótimo padrinho jurídico. O Rinaldo foi estagiário, depois advogou por 7 anos, com o Dr. Mário de Oliveira. Guardadas as proporções, aqui em Dracena, longe da capital, eu tive a aventura de ter um ótimo padrinho jurídico, e graças à sua filha, que me arrumou um estágio com o Dr. Valdenci Calvento, tive uma ótima escola, né? E ainda pude desfrutar do carinho, do afeto de um grande amigo que se foi, que é o Dr. Hélio Teresino. Eu acredito que falta de início na faculdade, a OAB forçar a faculdade, já na formação, a explicar para os alunos que a advocacia não é passar na OAB. A advocacia, ela implica em muito mais. Ela implica em conhecimento de administração de escritório, conhecimento de administração de processo. Por incrível que pareça, a prova da OAB não reflete hoje a realidade da advocacia. Se pede coisas na prova da OAB que, na prática da advocacia, são inaplicáveis. Peças que não condizem com a prática. E o advogado muitas vezes bitola para passar na OAB, se lança à advocacia sem um estágio preparatório, porque o que as faculdades exigem é muito aquém do que a advocacia profissional exige. Então, a nossa ideia é estabelecer novos parâmetros, sim, com criação, incentivo para que o estudante se lance desde a faculdade a um conhecimento mais profundo da realidade da profissão. Isso falta e isso precisa ser feito. Hoje explica bem rapidinho, porque hoje, deixa eu só completar aqui nessa questão do mercado de trabalho. Hoje nós vemos advogados aí fazendo audiência a R$30, a R$50. Ou seja, falta a OAB apoiar esse advogado, apoiar, dar força, porque o advogado não pode se submeter. Existe uma tabela de honorários que ela é mínima na OAB. Então o advogado, ele precisa estar valorizado para ele poder cobrar o que está na tabela. Tá? O que eu queria perguntar, e eu acho que até para encerrar essa entrevista, precisa a gente ficar aqui, eu vou ficar aqui aprendendo, porque é uma aula. Vamos aprender juntos. A questão daquela advogada carioca que foi algemada, e que por coincidência é uma advogada negra. Né? O que teve nesse episódio que a gente pode tirar assim, dividendo para mudar esse estado de coisa? Esse é um episódio lamentável. Esse é um episódio... Ela foi presa por quê? Ela foi presa por exercer um direito e exercer acima de um direito um dever dela. Ela foi a uma audiência acompanhada de um cliente. Nessa audiência não estava presente um juiz de direito.
que é um juiz formado, concursado para esse cargo, né? Abriu-se uma hipótese de advogados serem nomeados juízes leigos. Então, tinha uma advogada... Uma espécie de delegado calça curta que existia na década de 40. Exatamente. Olha, por falta de verba ou de concurso público, eu te nomeio para fazer um quebra-galho aqui. Tinha uma advogada, o que espanta ainda mais. Não, também o presidente do Supremo Tribunal hoje é um advogado que não é juiz, é ministro. Essa advogada, essa juíza leiga, estava no meio da audiência e a advogada negra, mulher, mas acima de tudo advogada, ela finalizou a audiência e falou: gostaria de ver a contestação que a outra parte ofereceu. É a resposta ao processo, para que eu possa impugnar, para que eu possa fazer alguma contestação. E ela precisava fazer naquele momento, senão ela perderia o prazo, né? E a juíza entendeu que não, que isso não poderia ser feito. Ela falou: olha, eu então exijo a presença de um delegado da OAB. E ela fez certo, mas só pediu a presença do delegado da OAB também porque estava na capital, porque no interior dificilmente isso seria possível. E a juíza leiga chamou a polícia e disse: você vai sair da audiência. Não, não vou sair, então algeme. E aí nós começamos a ter a ocorrência de erros em cascata e abusos em cascata. Isso é um episódio absolutamente lamentável. É um episódio que, bem foi dito por inúmeros advogados, isso não se viu sequer na ditadura militar. Um advogado ser preso em audiência no exercício de sua função, né? Mas isso, acima de tudo, é uma consequência, é um resultado de um desprestígio da categoria que já vem ocorrendo por anos e anos e anos. Há um vilipêndio às prerrogativas profissionais e uma postura estática, uma postura pacífica da OAB, que parece, nestes últimos anos, apesar disso ter ocorrido no Rio de Janeiro, mas isso persevera como um fenômeno nacional, a OAB parece preferir uma postura pacífica, uma postura do politicamente correto. Quando, na verdade, a postura da presidência da OAB deve ser da defesa irrestrita, incondicional das prerrogativas da advocacia. Porque se essas prerrogativas são necessárias, são importantes na capital, elas são muito mais importantes aqui no interior. E eu digo para todo mundo, Zé, eu saí daqui e fui para a capital. E há uma falsa ideia de que a advocacia na capital exige uma complexidade maior. Isso é mentira. A advocacia real, a advocacia nua e crua, ela ocorre aqui. Ela ocorre no interior, porque é aqui que o advogado está sozinho, está desvalido, e é aqui que a OAB não chega. E é por isso que nós estamos aqui, porque ela precisa chegar aqui, os advogados daqui precisam ser ouvidos, para que novos episódios como este não ocorram. De início, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve os braços cruzados em relação a essa postura da algema na advogada. A primeira vez em que a OAB, como um todo, se manifestou, isso é inadmissível, não poderá ocorrer, recebi hoje o informativo de que o presidente do TJ do Rio de Janeiro já afastou essa juíza leiga e já encaminhou de volta ao batalhão os policiais militares que algemaram essa advogada. Afinal de contas, doutor Renato, esse trabalho que vocês estão fazendo de articulação da oposição, acredita no OAB para você quem? O povo? Para todos os advogados, para o povo e para todos os advogados, para todo mundo se sentir forte, ajudado pela OAB. A OAB tem sido muito omissa, ela não tem entrado nas questões hoje que são importantes para o nosso país, como fazia antigamente. Então, nós sentimos essa falta da OAB, o advogado sente a falta da OAB. Então, essa nossa chapa, a OAB para você, é para retomada de tudo isso que acontecia antigamente, a força da OAB. Só para complementar o que o Rinaldo disse, eu mencionei um ofício do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e lá há algo muito importante que foi dito e que reflete essa tua pergunta. Ela diz o seguinte: se nós não defendermos quem defende as prerrogativas de quem defende os nossos direitos, como nós seremos defendidos quando precisarmos deles? Exatamente nesse ponto, a OAB para você, a nossa mensagem, de início, é óbvio, é uma OAB para o advogado, para cada advogado do Estado, para um advogado de Dracena, de Rancharia, de Tupi Paulista, mas a abertura da OAB para esse advogado como profissional individual, ela reflete necessariamente
ela reflete casualmente nos direitos, na melhoria da garantia de toda a população. Melhora-se o serviço, melhora-se a distribuição da justiça e é isso basicamente que a gente quer. O Jornal Interativo teve o prazer de receber aqui o Dr. Douglas Goulart, daqui de Dracena, que agora está em São Paulo, que acompanha na pré-campanha política, conheceu o interior do estado de São Paulo, o Dr. Rinaldo Lago Negro, com um trabalho para candidatura, para renovação da OAB no Brasil, do estado de São Paulo. Exatamente. Muito obrigado. Obrigado, Boa foi um sorte. prazer. Muito obrigado.